Lá no século XVII, um dos grandes filósofos, o Thomas Hobbes, ele era um dos caras que, através da sua obra, o Leviatã é mau, né? Tava lá tentando justificar os motivos de você ter um rei absolutista. É o chamado antigo regime. E o que o Thomas Hobbes dizia? Ele dizia que antes de ter um rei absolutista, a gente vivia num estado chamado estado de natureza, que é originalmente, essencialmente selvagem, é um estado de guerra, sem leis. E sem leis você faz o que quiser, você é 100% livre. E sendo 100% livre, você mata ou morre e nada acontece com quem matou. Então é o pior. Então por isso que vem aquela ideia de que originalmente você é mau. Muito mal. E aí vem aquela frase, que não é de Thomas Hobbes, é um senso mais popular da época. O homem é o lobo do próprio homem. Significa que você já é um selvagem, você não precisa ter um lobo, você já é um selvagem. Ah, professor, mas eu fico pensando, onde que era assim, na Idade das Pedras? Não é tão longe assim. Ele está falando antes da formação dos Estados Nacionais modernos. Peraí, mas antes da formação era feudalismo. Não era desse jeito tão assim, não. Fica quieto. Não precisa. Thomas Hobbes não está pedindo para você pensar como é que era feudalismo. Ele está tentando justificar o absolutismo, a formação dos estados com centralização de poder. É isso, Hobbes. Uma parte lá da sua obra, Leviatã, que eu acho bem interessante, é quando ele começa a explicar as paixões. O que são isso? São sentimentos. São os prazeres da mente, daquele que deduz essas consequências e geralmente denominam-se alegria. De modo semelhante, os prazeres que afetam os sentidos denominamos-se dor. Os que residem na expectativa das consequências chamam-se pesar. Peraí, mas eu vou lá e leio o Leviatã porque o Thomas Hobbes está tentando me ensinar sentimento. Eu sei o que é dor, eu sei o que é alegria, porque eu posso sentir isso. Mas não é por isso. É porque ele está tentando te falar que por paixões, sentimentos, no estado de natureza selvagem, você mata. E você não vai ter nenhuma consequência porque não tem leis. Então é um estado que a gente já percebe que ele é perigoso para o ser humano. Ele pode morrer a qualquer momento. E é por isso que Thomas Hobbes tem a solução. Ele vai lá e fala assim que, através de um contrato social, ele é um dos primeiros, aí, um dos grandes contratualistas que falam. O que é o contratualismo? É aquela escolha de um representante. São filósofos que falam que em um determinado momento, na nossa sociedade, a gente escolheu um representante, a gente escolheu uma forma de governo para nos gerir. E é exatamente isso. Ele fala que nós, seres humanos, abdicamos de nossa liberdade plena, porque ela é perigosa, vocês perceberam, e a gente entregou ao Estado, que é o rei absolutista, que vai nos governar através da lei, nos trazendo proteção. Mas ele também está acima da lei. Esse governante, ele vai dar o nome de Leviatã. Porque ele tem que ser total. Vem de uma questão mais soberana, esse Leviatã. Ele é o poder executivo, ele que executa as missões, as tarefas. Ele é o poder legislativo, porque é ele que elabora as leis. E ele também julga, ele é o poder judiciário. Só que uma coisa muito importante na obra do Hobbes, do Leviatã, é o corpo desse Leviatã, desse rei, é formado por nós. Pessoas, súditos, que em um determinado momento, ele não fala quando que foi isso, a gente abdicou de nossa liberdade e entregou a um rei para poder nos governar e, através dessas leis impostas por ele, a gente não precisa mais se preocupar, pelo menos tanto, porque a impunidade não vai existir mais, justamente porque agora você tem leis. Você saiu de um estado de natureza, que é essencialmente, originalmente selvagem, é um estado de guerra, para a formação da sociedade civil, lembrem-se, com o rei lá em cima. Só toma cuidado, rei, que é importante destacar isso, que você precisa atender o povo, você precisa governar o povo para proteger esse povo, segundo palavras do próprio Hobbes. Porque senão você tem que ser substituído, tá bom? Você está acima das leis, você é todo poderoso, só que não esquece que foi o povo que te colocou aí no poder abdicando de sua liberdade.